Bom, é o seguinte, meu povo, uma pergunta que apareceu lá no meu Instagram, e a gente trocou uma ideia, né? Tentei mandar uns áudios aí pra pessoa. E acho que seria legal a gente compartilhar aqui ao vivo, né? Uma maneira de fazer isso. Qual que é o ponto, né? Uma pergunta que nasceu. Pô, Theo, como é que eu faço pra ter um ambiente, né, onde eu possa testar as coisas ali no Databricks, mas que eu não quero que reflitam nas tabelas em produção, né? Essa é a motivação. E por consequência, né, como é que eu posso usar isso nos jobs, né, e rodar um job em ambiente de homologação e também um job em ambiente de produção, sem que um interfira no outro, né? Beleza? Deu pra entender a nossa motivação aqui, a preocupação, o ponto que a gente tá querendo resolver? Tá claro isso? Beleza? Sim, não, talvez. E aí, galera, assim, isso tem várias maneiras de fazer, várias maneiras de fazer isso, tá? Eu tento caminhar sempre para um mundo de simplicidade, onde a gente consiga deixar mais simples as coisas, né, com menos complexidade. E, enfim, então isso vai depender muito de lugar para lugar, de empresa para empresa, de time para time. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, tá? De como que, por exemplo, a gente fazia aí em algumas empresas por onde eu passei. Bora, Matheus. Brigadão aí, velho. 9 meses? Aqui nasce com 1 ano, mas 9 meses a gente tá aceitando também, viu? Brigadão. Valeu demais. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer isso, né? No Databricks em si, dá pra gente dá pra gente separar em vários workspaces, né? E é comum que algumas empresas criem 2 workspaces, 3 workspaces. E eu não sei se eu sou favorável a isso. Se você tem um time pequeno, tem um time ali com ah, é, 10 pessoas e tal. Não é um time muito grande. Não sei se deveria. 10 pessoas pensando entre em pessoas de engenharia, pessoas de analistas, pessoas cientistas, né? Então, assim, eu tento ir para um caminho um pouco mais simples. Então, a primeira opção, se você ler a documentação Databricks, muito provavelmente ele vai te falar para criar um novo workspace. Tá? Só que o novo workspace ele vai encadear em alguns problemas. Você vai precisar de uma infraestrutura nova, né? Talvez você consiga usar a mesma VPC lá da AWS, mas você vai precisar de um novo NAT, muito provavelmente. E de qualquer forma você vai ter que criar um Unity Catalog em outra região, se você quiser usar Unity Catalog, ou você vai acabar aproveitando o Unity Catalog compartilhado entre os workspaces, né? Enfim, então é um caminho que talvez o Databricks vai te orientar, a documentação vai te orientar. Eu vou por um caminho um pouco diferente. Eu não crio um outro workspace. O que eu faço é ter clusters de produção e clusters de homologação ou clusters de dev, tá? Por que isso? Porque aí a gente controla isso em nível de cluster e não em nível de workspace ou nível de usuário, tá? Então, por exemplo, aí você fala, até, mas e aí, né? Tipo, tem a ver? Tem a ver que aí o cluster vai carregar com ele uma variável ambiente dizendo se ele é de homologação ou se ele é de produção. Por exemplo, tá? Ficou claro isso? Como que é, como que eu faço para resolver? Então, basicamente, ao invés de criar um workspace separado, acessos, infraestrutura, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro criar uma variável ambiente no cluster que vai ser utilizado com a informação de qual é o ambiente que ele tem que atuar. Beleza? Beleza. Tá, então qual que é a primeira coisa que eu gosto de fazer? Então eu venho aqui em catálogo. Eu vou usar um exemplo real aqui do que a gente tem. Então vamos pensar lá na nossa Feature Store, beleza? Nosso catálogo de Feature Store, beleza? Nosso catálogo de Feature Store a gente tem os databases. Tá aqui os databases, ó, database Med, database Upsell. Então aqui os nossos databases, né? Eu posso criar um esquema novo que seja upsell, por exemplo, upsell underline homolog. Beleza, vou colocar HML, então. E aí a gente cria esse cara. Só que talvez você não queira que todos os usuários tenham acesso a esse database. Então você pode remover. Você pode remover
os acessos, né? Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, eu vou ter que usar um outro usuário para remover. Porque senão, todos os usuários vão ter acesso a todos os databases. Isso não é legal. Os usuários, quem vai consumir o dado, só deveria ter acesso ao ambiente realmente de produção, né? Então, se você não tem, se os usuários não vão escrever dados, você pode manter esse database sem acesso, sem que esses usuários tenham acesso a esse database, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Aí agora, para exemplificar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tô ligando aqui o meu cluster. Esse aqui é o meu cluster tel. E esse daqui é o unit cluster. Esse cara aqui é aonde as pessoas vão consumir o dado. Vão estar consumindo o dado, etc. Então aqui no próprio cluster, então eu estou dentro do cluster, né? Estou na página do cluster. Eu posso vir aqui em Spark. E aí aqui ó, eu tenho Environment Variables. E eu posso editar esse cara. E eu posso criar aqui, dentro desse carinha, cadê? Aqui. Dentro desse carinha, eu posso criar uma variável ambiente que chama envMode. Ó, envMode, que vai ser homologação, desse jeito. Então, olha só, esse cluster aqui é um cluster que a galera tá consumindo, né? E eu posso colocar aqui produção, eu posso colocar PRD, por exemplo, posso colocar o que eu quiser, tá? Então, eu vou dar um confirm em restart, ele vai reiniciar o cluster. E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu posso pegar esse cara aqui, só para vocês entenderem. Eu posso pegar esse mesmo cara, o ideal não seria fazer nesse cluster isso, tá? Seria ideal fazer só no cluster de job. Eu só coloco isso no cluster de job, tá? E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, não consigo editar, porque ele tá... Opa, deixa eu dar um terminate. Então aqui eu posso editar. Deu terminate, filho? Tá terminando. O cluster deve ser carinho, hein? Cara, não é. Se você souber manejar, não é caro não. A gente já... na nossa trilha lá do Lago do Mago, a gente discutiu isso. Teve um dia que a gente praticamente só discutiu isso. E aí eu consigo mostrar que se você sabe manejar bem, não deveria ficar caro. Homolog, tá? OLM. E é isso. Tá? Então, confirma. E é isso. Então, o que a gente tem agora? A gente tem dois clusters. Um com a variável ambiente de produção. Outro com a variável ambiente de produção e outro de homologação. Beleza? Então é isso. Então, quando eu falo sobre separar os ambientes em nível de cluster, é isso. Então você poderia subir todos os clusters que vão subir, eles deveriam subir já com essa treta, tá ligado? Então esse cara aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui é de produção. Então eu poderia colocar aqui como PRD. Desse jeito. Beleza? Que é de prod. E é isso. Aí agora vem a brincadeira, né? Mas e aí, tipo, como que o código vai saber isso? Como que o código vai saber que é isso que ele tem que fazer, né? Então, eu vou dar só um exemplo para HML. Eu escrevi errado? Homolog. Eu escrevi errado lá? Homolog, escrevi errado. Cacete. Deixa ele reiniciar aqui, que aí eu já arrumo, tá? Beleza, vou duplicar aqui. Ok. Então, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo de como que a gente resolve isso. Eu vou aproveitar aqui o do MED que a gente estava fazendo. Cadê? Não é esse. Tá, eu vou colocar... Vou criar aqui no meu próprio Upsell, só pra gente manter a organização. Eu vou criar meu notebook, tá? Um notebook Python mesmo. Eu vou colocar aqui ingestão. Ingestão com homolog, tá? E eu vou criar uma query simples aqui, só pra gente entender. Vou chamar isso aqui de pontos, fs.sql, tá? Então é o seguinte, vamos fazer do zero que fica melhor, vai? Foda-se. Quando a gente for fazer a nossa query, ele tá subindo o cluster ainda, vai levar um tempinho, a gente pode fazer a query normal, tipo, sem pensar se eu tô no ambiente de homologação ou não. Tipo, foda-se, é só a query. Isso é um ponto importante que eu acho que é legal trazer. O consumo do dado, pra mim, na minha cabeça, tem que ser sempre de produção, tá?
a questão da escrita tem que ser aí em homologação ou em prod, tá bom? Mas o consumo do dado, na minha cabeça, tem que ser sempre da fonte real, tá? E lembrando, isso aqui não onera o ambiente de produção. Por que não onera o ambiente de produção? Porque eu tô falando de leitura de arquivo, né? Então eu não tô impactando em nada um ambiente produtivo lendo um arquivo que está em produção. É diferente de eu estar falando de realmente um ambiente como um todo que eu estou disputando recursos com o ambiente de produção. Beleza? Acho que isso é legal ter clareza. Então agora a gente pode colocar aqui silver.upsell.transações e fazer aqui o que a gente faz da nossa... Sempre que a gente faz 2024-0801 e maior ou igual. Vai aparecer aqui, tá lá. Legal. Na ingestão, aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir as nossas funçõezinhas. Então, read query, que aí eu passo o path, ele vai fazer o open, path, read as open file e return open file.read. Desse jeito. Então, a minha query vai ser igual a... openFile. E aí aqui o nome que é fs pontos, certo? E aí eu posso dar um print query desse jeito. Beleza. Por que tá waiting? Ah, tá aqui. Sai de mim. Open path. Não é isso? O que eu fiz de errado aqui? Invalid syntax? Na onde, meu filho? Ah, faltou o if. Beleza. Open file, as open file. Tá, é read query. Read query. Então tá aqui a minha read query. O meu print também tá errado. Nossa, tô escrevendo tudo errado, mano. O que tá acontecendo? fs.pontos.sql. Pronto. Cara, que difícil. Beleza, tá aqui. Como é que eu vou fazer a ingestão desse Paranauê? Como que a gente vai fazer a ingestão desse Paranauê? Né? Como que a gente vai fazer? As duas colunas estão com o mesmo nome? Vamos lá. Pronto. Então tá aqui, se a gente rodar, tá lá, já mudou. Lindo, maravilhoso. A gente vai fazer, vai pegar aqui, ó, df vai ser igual a spark.sql query, né? E aí a gente pode, aí a gente pode fazer df.display, de jeito, e ele vai executar a query pra gente, certo? Tá lá. Salve! É 10. Brigadão, Evolution. Valeu demais, mano. 10 meses aí com a gente. God, brigadão, velho. Legal. Agora a gente precisa salvar esse dado, né? Aonde que a gente vai salvar esse dado? Se a gente quisesse fazer um append, alguma coisa desse tipo. A gente vai fazer df.write.mode append. Format aqui vai ser delta. E a gente vai fazer um save as table, certo? Quem que vai estar aqui no save as table? Vai estar feature store, .upsell, o nome da tabela. Vocês concordam? Vai estar desse jeito. Vai estar desse jeito aqui. Eu vou trocar o nome da tabela, senão vai dar pipoco aqui. Vou chamar fs pontos underline tel. Só para vocês entenderem, tá? Então, se eu fizer desse jeito, eu vou estar gravando aonde? Aonde que eu vou estar gravando essa tabela diretamente? Eu vou estar gravando no meu banco de produção, certo? Porque eu estou passando aqui, ó, upsell. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode fazer o catálogo, vai ser igual a feature store. O database vai ser igual a upsell. E a table vai ser igual a fs underline pontos underline tel. Certo? Foi o nome que eu coloquei aqui. Então, no lugar disso daqui, vai entrar table. No lugar disso daqui, vai entrar catálogo. No lugar disso daqui, vai entrar database. E no lugar disso daqui, vai entrar o quê? Table. Ou seja, a gente parametrizou, né?
tudo que a gente precisa fazer de ingestão. E aí, com isso em mãos, o que a gente precisa fazer? Para ficar até melhor, ó, a gente pode fazer assim, ó. E aqui a gente só precisa colocar a table name, tá? Olha só, é isso. E aí, o que a gente pode fazer com esse cara? A gente pode verificar qual que é a variável ambiente da onde esse script está rodando. Como? If os, aí tem que portar os ponto getEnv, e aí aqui a gente coloca env underline mode. Se a gente fizer esse env underline mode, o que ele faz, ó? Import os. Olha só. Ele tá pegando a variável ambiente do cluster. Porque eu tô no cluster tel. Se eu trocar de cluster aqui e for pro Unity, o que vai acontecer aqui, ó? Ah, satanás, eu odeio, velho. Às vezes local é tão melhor, né? Sempre que você trabalha com alguma coisa mais longe, olha o tempo que demora, velho. É literalmente o import OS, velho. Ó, foi. Então, deu pra entender o que aconteceu aqui? Então, o meu cluster de Unity, ele é diferente. Essa variável ambiente do cluster é diferente de uma para outra. Então, eu vou voltar aqui pro tel pra gente fazer de homologação. Tá lá, ó. Vai executar de novo, talvez vai demorar o mesmo tanto, porque eu troquei de cluster, ele tem que subir o environment do Python. Ah lá, funcionou. Então, aqui embaixo, o que eu tô fazendo? Eu vou usar um ternário, né, um if ternário. Eu vou falar assim, mano, se esse mode for igual a PRD, né, que é produção, eu vou meter o upsell. Se não, eu vou fazer upsell. Eu posso fazer upsell aqui. Underline, né, mais... Posso colocar desse jeito assim, ó. Mais... Aqui mete um F. E coloca o meu... Esse cara aqui. Pronto. Desse jeito. Era pra funcionar, não era? Por que tá reclamando? Por que undefined? OS... Ah, tá. Já sei. Porque a gente tá usando... Pronto. Agora vai. Então, se eu pegar tudo isso agora e jogar aqui pra baixo, ó. E se eu mostrar o table name, print table name, o que vai acontecer? Olha só, tá desse jeito. Só preciso colocar um lower aqui, né? Pronto. Olha só, que lindo. Então, desse jeito, com essa linha aqui, com essa linha, você consegue garantir que o seu código vai rodar hora para produção, hora para produção e homologação, entendeu? Dependendo da onde, dependendo de qual cluster que esse cara tá rodando. E aí a gente pode tentar rodar. Vai dar merda porque a variável ambiente do cluster tá cagada, a gente tem que arrumar aqui. Mas deu para entender a explicação? Ficou horrível, né? A explicação. Eu achei que ia ser mais fluida, mas ficou horripilante. Homolog. Então, esse aqui era uma maneira que a gente fazia lá na Gamers Club. E aí, claro, por isso que eu gosto de ter templates de ingestão de dados. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com esse cara aqui, e aí acho que eu vou responder uma pergunta que apareceu no chat sobre quando usar PySpark e quando usar outras coisas, né? Olha só, para cada um desses caras aqui, a gente tem um arquivo que é um template, que é quem é responsável por orquestrar. Então, todas as tabelas, independente da quantidade de tabelas que a gente tem, todas elas vão ser executadas a partir desse script aqui. Então, no momento que eu pego esse script, eu estou garantindo que todas as tabelas vão seguir essa mesma ordem, essa mesma sequência, esses mesmos passos. Então, se eu já consigo garantir isso, o que eu posso fazer? Eu posso só cuidar desse cara aqui e verificar se o cluster aonde ele está rodando é um ambiente produtivo ou um ambiente de homologação. Deu para entender? Então, eu não preciso que cada pessoa, que cada usuário precisa abrir o script e definir se ele está trabalhando no ambiente de homologa ou no ambiente de prod. Isso já está no template. Já fica ali. E aí, esse nível de abstração é legal, por quê?
Quando uma pessoa nova for fazer um ETL para construir uma tabela nova, a única coisa que ela precisa fazer é se preocupar com a query que ela vai precisar criar. Ou seja, o SQL vai ser o coração do projeto. A pessoa precisa escrever SQL, ela não precisa escrever Python, ela não precisa escrever Airflow, ela não precisa escrever Terraform, ela não precisa escrever nada. Ela se preocupa com SQL. Sacou? Escreve SQL. Qual que é a sua query? Pode ser a mais cabeluda possível. Mete lá um monte de CTE. E aí, o template vai cuidar disso. Que ele vai saber, mano, aonde que eu tô rodando? Aonde que eu tenho que salvar esse dado? É no ambiente de produção ou no ambiente de homologação? E acabou. Deu pra entender? Então, ó, reiniciou. Vamos ver se foi. Tá aqui. A pessoa que me perguntou isso, ficou mais claro? A brincadeira, essa gincana aqui. E aí, ô Slicks, estendendo isso para os jobs do Databricks, aqui, é o cluster do job. Você troca o cluster do job. E aí, se você não quiser trocar o cluster do job, o que você faz? Tem uma opção super simples aqui, né? Você pode, vamos lá, se você estiver usando o job clusters aqui. Nossa, deu pau, tá dando pau. Eita, que tá dando pau. O que aconteceu? Workload failed, serial options. Eita, deu algum pipoco. O que você pode fazer aqui, cara? Você pode clicar aqui e clonar o job. Clone job. E aí, nesse job novo que você for fazer, você coloca underline homolog e troca o cluster do job. E já era, entendeu? Então, você tem o seu ambiente produtivo, certo? E aí, o que você faz? Você troca você duplica ele, faz um clone dele, coloca um underline homolog e aí você altera o cluster que vai rodar esse job de homologação. E aí você vê se o job inteiro de homologação tá rodando certo. É isso. Vamos ver se ele executa. Então tá aqui. Peraí que não é esse. Eu mexi em tudo aqui, né? Olha lá, ingestão homolog. Tá aqui. Olha lá, agora deu certo. Vamos fazer a ingestão, ó. Tá aqui a ingestão. Se a gente abrir o catálogo, ó, vamos abrir o catálogo aqui, ó. 100 dados aqui. E não tem aqui a feature store que a gente fez, essa fs pontos tel. Ela vai existir aonde? Ela vai existir só aqui. Se você quiser se desenvolver uma task nova, cara, aí eu faço isso pelo Git usando... Vamos lá, calma aí. Vamos só ver isso aqui, aí a gente passa para a próxima pergunta, rapidão, tá? Então, ó, tá rodando, tá criando a função pela primeira vez, criou. Então, se eu der um F5 aqui, apareceu, ó. Apareceu aqui. Se eu trocar de cluster, vou trocar de cluster agora, tá? Troquei de cluster e der um run all, o que vai acontecer? Ele não vai atualizar aquela e ele vai criar a outra. Ó, rodou ali. Vai aparecer aqui, ó. Nesse database agora vai aparecer o fs.tel. E aí, ô Slicks, você pode escolher o que você prefere, de como que você prefere dividir isso, tá? Pera aí, que não foi. Aí, apareceu aqui. Tá aqui. Porque assim, eu tô separando em nível de database. Talvez você prefira separar em nível de catálogo. Você tenha a Bronze Homolog, a Silver Homolog, a Gold Homolog, a Feature Store Homolog. Então, aí vai depender de como você prefere, tá? Organizar isso. Porque em nível de database, você vai ter desse jeito aqui, ó. Tá aqui. Dentro do mesmo catálogo, 2 databases com o mesmo nome, só que um de homologação. Se você preferir, você pode criar um catálogo de homologação para cada camada. Aí é a estratégia que você pode escolher, tá bom? Então vamos lá. Agora, como que seria essa questão do job, né? Que a gente está falando de como que eu adiciono essa tabela nova num job, né? Aí, de fato, entra no Git, mas aí eu vou ter que mudar aqui para o nosso repositório, que é o que a gente utilizou aqui, que é essa parte do workflows. Nessa parte do workflows, você pode ter o seu job de homologação igual a esse cara aqui, tá? E aí você substitui, você vai adicionar a task aqui, é só adicionar a task aqui, adiciona a taskzinha aqui, beleza? E aí você pede para rodar lá no GitHub Actions. Então, tipo, aí você tem que dar uma olhada lá no Lago do Mago.
e a gente mostrou como é que a gente faz essa automação, como é que a gente faz essa conversa entre o GitHub Actions com a API do Databricks para ele atualizar o job. Então, essa atualização do job vem disso. O que você vai ter de diferente disso? Você vai ter um outro arquivo JSON correspondente ao job de homologação. E aí, para você testar ele primeiro, o que você faz? Para testar primeiro esse job, você vai colocar aqui a task nova no job de homologação. Então, eu vou até duplicar, ó, vamos lá. É como se você tivesse duplicado esse cara. Tem como duplicar aqui? Não tem como duplicar. Mas ó, a gente pode copiar aqui, Ctrl C, e dar um create file upsell homolog.json. Create file. Pronto. Você tem aqui os dois homolog. Os dois upsell. O que você vai fazer? Você vai trocar o cluster, certo? Vai colocar o cluster de homolog aqui, existing cluster ID. Você vai colocar todas as tasks com o mesmo cluster, que vai ser de homologação, e adicionar uma task nova. Aí quando você submeter pro Git, você coloca lá no GitHub Actions de fazer a rodada desse cara, de atualizar ele lá pra homologação. Se der certo, o que você tem que fazer? Você vai ter que abrir um novo PR e adicionar essa mesma task no upsell de prod. Esse seria o caminho ideal, eu acho. Então você adiciona primeiro a task no ambiente de homologação. Rodou, deu tudo certinho? Beleza, agora você adiciona essa mesma task no ambiente de prod. E pede pro GitHub Actions fazer para você essa atualização. Deu para entender o caminho? Isso aqui é o job. Isso aqui é como se fosse a DAG do Airflow. É a configuração do job. Todas as tasks do job estão aqui.